Fala, gente, graça e paz, como é que vocês estão? Seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre processo. Cara, a nossa geração tá que é tudo para amanhã, que é tudo que seja muito rápido, mas não existe instantâneo, só miojo, tá, gente? A gente precisa entender isso. E olha que nem é instantâneo, né? Demora ainda 5 minutos. A gente precisa colocar e viver de maneira mais dependente e paciente. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Se você entrou aqui, ficou até. Cara, se tu teve trabalho, como eu sempre falo, se tu teve trabalho de ficar aqui nesse vídeo, de verdade, do fundo do meu coração, cara, assiste até o final. Assiste até o final pra você aprender, pra você entender que talvez a sua vida ela só ainda não tá no nível que você tanto deseja, que você tanto sonha, que você tanto espera, porque você ainda não entendeu que precisa ser paciente. Você precisa ser paciente dando passos. Né? Wilson, como que eu sou paciente dando passos? Meu amigo, oração, orar mais ação. Você ora, espera, aguarda. Eu vou contar algo pessoal meu aqui. Nos últimos 15, 20 dias, talvez nós tivemos um contrato aí que não estava indo, estava tudo fechado, estava dando tudo certo. De repente o contrato trava, e aí o contrato que pagaria muitas contas, né, de algumas coisas, enfim, ele acabou de certa forma não fluindo da forma que a gente queria, mas imagina só, se eu sou uma pessoa desesperada ou se eu sou uma pessoa que fica que nem maluco, culpando a Deus pelas coisas que não estão acontecendo no momento certo, do jeito certo. Esse é tolo. Existem duas pessoas, a sábia e a tola. Esse é tolo. O sábio é aquele cara que mesmo passando pelo deserto, ele vai olhar e falar, cara, no final no deserto sempre tem água, então vamos esperar a água aparecer pra gente ir. O tolo não, o tolo olha para os lados, não dá um passo sequer, não anda 1 quilômetro e já fala, desisti, vou morrer aqui. Então, existem esse tipo de pessoa, a gente precisa entender isso. A gente quer tudo rápido, mas a gente não quer aguentar o processo. A gente quer resultado, mas foge totalmente do sacrifício. E sabe o que é pior? Ainda a gente culpa a Deus, falando que Deus está demorando. Mas é a gente que está atrasado, né? Por que a gente está atrasado? Porque a gente está atrasado espiritualmente. A gente busca estar só no raso. Se a gente tivesse no tempo certo espiritualmente, se aprofundando da maneira correta, com certeza, com toda certeza absoluta, nós aguentaríamos o processo e passaríamos por desertos muito maiores do que já passamos, dando glória a Deus. Tem aquela música do Lázaro, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. E é exatamente isso que uma pessoa sábia, é exatamente isso que uma pessoa que entende o nível de dependência, o nível de espera em Deus tem. A uva, vocês cansam de ouvir isso, né? A uva, quando para ela virar vinho, ela tem que ser pisada. O diamante tem que estar sob pressão para virar diamante, né? Então a gente precisa entender o carvão, no caso, né? O carvão precisa estar sob pressão para virar o diamante. Então, nós precisamos entender que tudo é um processo. Eu tenho 25 anos e uma das coisas que eu mais aprendi e eu aprendo até hoje é que eu passo por processo todos os dias e todos nós vamos passar. Você pode ter milhões na conta, você pode ter muito dinheiro, mas saiba que você gosta de falar, né? A gente costuma falar bem assim, porque dinheiro melhoraria todos os meus problemas. Não. Você vai ter dinheiro e seus problemas vão ser outros. Seus problemas vão ser até maiores que dinheiro nenhum resolve. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos passar pelo processo, dando glória a Deus, entendendo que há tempo para todas as coisas, mas a gente não pode parar de se movimentar. A gente tem que continuar movimentando, a gente tem que continuar fazendo, porque maturidade não se constrói em download, tá, gente? Não, baixou? Não. Maturidade se constrói no processo. Maturidade se constrói nos acertos, nos erros e acertos que nós passamos. Nós vivemos, eu anotei uma frase aqui, ó, nós vivemos no tempo do já, mas no reino, maturidade não se constrói em download. A gente precisa entender que maturidade se constrói em processo. Maturidade se constrói em você errar pra caramba, em você acertar também. É nas escolhas de relacionamento, é nas escolhas financeiras, nas escolhas pessoais, nas escolhas relacionais. Tudo, absolutamente tudo, em tudo nós aprendemos e tudo é processo. E se você está passando por um processo na sua vida hoje, saiba que ele vai acabar.
O tempo que nós vivemos hoje não define o nosso futuro. Nós precisamos entender isso. Wilson, mas tá bom, vamos lá. O que é processo? Eu vou definir para você o processo como um tempo de lapidação, amadurecimento e preparação. Quero te dizer que Deus não mostra e não entrega promessas para gente imatura. Olha só que loucura. O processo, eu vou definir o processo em tempo de lapidação. Vamos lá? Deus quer te colocar R$ 1.000.000 na mão. Deus vai te testar muito no financeiro. Deus vai te testar muito, porque se ele entregar para você 1.000.000 antes, ele vai olhar e vai falar, cara, não vai dar certo. Você vai ser imaturo demais para lidar com R$ 1.000.000 e você só vai fazer cagada com esse dinheiro. Então, você precisa entender que se você for lapidado e o dinheiro não ser mais o seu senhor, se você amadurecer a ponto de entender e administrar o seu dinheiro da melhor forma possível e você se preparar trabalhando, buscando conhecimento para ter 1.000.000, aí Deus entrega o dinheiro na sua mão. Fora isso, não tem como, tá bom? Não tem como. A gente precisa entender que a gente precisa viver, aproveitar a nossa vida antes do tempo acabar, porque uma certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia, e que se você continuar aí achando que esse processo seu que você está passando é inveja dos outros, é luta espiritual, é problema porque as pessoas vacilaram com você, você vai morrer e você vai levar isso junto contigo, você não vai ter feito nada na vida. Não vai ter feito nada, você não vai ter sido útil, e isso não é legal. Nós precisamos entender que para Deus entregar algo na nossa mão, nós temos que passar por processos, para passar por amadurecimento e lapidação. Processo, a gente não morre no processo, tá? Lembra que ele tem na Bíblia, né? Se não me engano, Salmos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Processo, às vezes, você vai chorar várias noites e na outra manhã, quando você menos espera, vem alegria. Mas você precisa entender e passar realmente dando glória a Deus. Provérbios 21:5 diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A herança que se obtém cedo demais no início não será abençoada no final. Isso é o processo é uma proteção, tá? O processo é uma proteção aqui. Você tem planos que vão te levar à fartura, mas eu quero que você entenda. Deus tem planos para você que vão te levar à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se você é o apressado e quer tudo para amanhã, quer tudo para hoje, minha amiga, meu amigo, ó, o provérbio está dizendo, se você for apressado demais, a miséria vai bater na sua porta. Mas os planos bem elaborados, que levam tempo, que levam amadurecimento, que precisam de amadurecimento, que precisam de lapidação, levam tempo. Eu, por exemplo, estou com o projeto Provérbios desde 2019, planejando, colocando estratégia, fazendo, de certa forma, Deus me testar em todos os princípios para que eu possa viver e pregar esses princípios. É processo. Mas esse plano bem elaborado do projeto Provérbios vai me levar à fartura. Mas e se eu quisesse fazer o projeto Provérbios às pressas? Não ia dar certo. Sem plano, sem organização, sem processos, não dá certo. E assim na nossa vida, a gente fala que a nossa vida é uma empresa. Hoje, se você fosse dono da sua vida e a sua vida fosse uma empresa, deixa eu te falar, você seria demitido na hora. Você sempre chega atrasado. Você não tem responsabilidade com nada. A gente não consegue olhar para as coisas nossas como com valor, a gente só olha desmerecendo, reclamando. A gente não busca evoluir para estudar cada vez mais para conseguir ter outros resultados. É sempre os mesmos, os mesmos, os mesmos. Então você precisa entender que se você não ter plano bem elaborado para a sua vida, se você não entender que tratar a sua vida como uma empresa, literalmente, para você olhar e falar, cara, preciso investir nela. Preciso investir numa empresa, preciso fazer ela dar certo, preciso investir em marketing, preciso investir nessa área. Pô, se você não fizer isso, minha amiga, meu amigo, você vai acabar se arrebentando e a miséria vai bater na sua porta. Então entenda que o processo não é para te matar, mas é para lapidar e fazer você ter amadurecimento. Você já deve ter conhecido alguém que tu olha para a idade dela e fala, nossa, você é tão nova, mas você já sabe tanto. Você tem uma maturidade tão incrível. Isso é processo. Eu tenho 25 anos, a grande maioria das pessoas costumam falar que eu tenho 28, 29 anos. Ou falar, cara, você tem uma alma de 60 anos, porque tu é totalmente diferente. Irmão, ó,
laço, pancada. Você acha o quê? A gente precisa... Eu passei por muita coisa. E quero continuar passando para que quando eu chegar lá no céu, Deus fale: servo bom e fiel, parabéns. Você passou pelo processo, você venceu e tá tudo certo. Agora entra aqui e pega teu galardão. A gente precisa... Ai, Wilson, é fácil dizer, você não sabe o que eu tô passando. Eu sei que você tá passando. Noites mal dormidas, nome no Serasa, situações na justiça, relacionamentos, divórcios, relacionamentos abusivos, um monte de gente ruim do lado, amizades ruins, dinheiro que não para na mão, fica só escorregando pela mão, contratos bloqueados, um monte de coisa para... Eu sei, é isso aí, é o brasileiro. Nós precisamos entender que o processo é necessário. Eu tentei pular processos, tá? Tentei pular processos e eu quebrei a cara valendo. Perdi algo por imaturidade, tá? Eu cheguei em um momento em que eu tive uma BMW azul e eu, por imaturidade minha, falando que fui eu que conquistei, fui eu que, né? Deus falou: ó, se prepara que você vai perder o carro, porque senão o orgulho vai te dominar. Maturidade, perdi. Burro. Se eu tivesse talvez estudado sobre o orgulho, eu não teria caído, não teria perdido o carro. Mas me trouxe caráter. Hoje Deus me pediu o meu carro e eu dei. Então, a gente precisa entender que hoje, quanto mais você passa pelos processos, mais você consegue entender a voz de Deus e fazer exatamente aquilo que Ele está querendo que você faça. Então, no fundo do meu coração, passa pelo processo dia após dia, não fica pensando no amanhã não. Se você tem um boleto de 100 mil para pagar amanhã, dorme em paz hoje. Amanhã ainda tem 20 horas, umas 18 horas aí para Deus fazer o sobrenatural dele. O sobrenatural de Deus acontece no dia mais comum. Se prepare, é assim que funciona. Mas para isso você tem que abrir a mão. Você tem que orar. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar Ele como você nunca buscou. Não adianta você querer passar pelo processo só reclamando. Deus não fica ouvindo tua reclamação. Até porque se Ele ficar ouvindo, Ele tira tudo que Ele já te deu. A gente precisa entender isso. Deus não ouve reclamação. A nossa geração é imediatista e ansiosa, insegura e impulsiva. Você sabia que o cérebro viciado em dopamina não sustenta processos longos, né? Assistir um vídeo de 20 minutos é um problema, mas assistir um Reels de uma menina balançando a bunda em 30 segundos é uma maravilha. Você fica lá 20 minutos assistindo o mesmo vídeo. Que loucura, né? Nosso cérebro é viciado em dopamina, a gente precisa entender isso. Mas quando você mostra para o seu cérebro o quanto ir para academia é bom, mesmo ele não querendo levantar às 6 horas da manhã para ir, ele vê os benefícios disso, ele vai te impulsionar aí. Então nós temos que treinar o nosso cérebro. Nós precisamos, tá? Nós precisamos. O processo vai te desenvolver autocontrole, resiliência, clareza de identidade e disciplina espiritual. Quanto mais você tiver no processo, caminhando no processo, mais rotina. Você percebeu que a gente só busca a Deus quando a gente está ruim? Quando tudo está ruim? Aí quando as coisas estão bem, o dinheiro está na conta, as coisas estão funcionando, a gente para de buscar Ele? Isso é um problema. Isso é indício de que o processo não foi o bastante para você aprender e ter disciplina espiritual. Se você está fazendo isso, só busca Deus no pior momento, vou te dar só um aviso, não faça isso. Quando você estiver feliz da vida, dê honra e glória para Ele por isso. Vai valer a pena, tá bom? Você ora por milagre, mas corre da rotina. Você quer ser usado por Deus, mas não suporta ser corrigido. Então me responde aí, como é que você vai carregar a promessa sem estrutura? Não tem, processo é criação de estrutura. Você precisa entender. Deus não está atrasado não, você que é superficial demais. Quem corre do processo repete ciclo. Milagre sem processo gera orgulho. Processo sem milagre gera fé. Processo sem milagre gera fé. Imagina você passar por um processo absurdo, não acontece nada e você continua confiando. Gera fé. Mas milagre sem processo gera orgulho. Você recebe uma BMW agora, sem ter passado pelo processo, você é a pessoa, eu sou o melhor que todo mundo. Para com isso. Não funciona. Tá? Então, se você continuar correndo esse processo, você vai ser miserável pro resto da vida. Tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês. E Deus não está atrasado, a gente que é superficial demais. Princípios geram prosperidade. Quanto mais você busca
cumprir os princípios, mas os princípios adiantam as bênçãos, porque os princípios que geram prosperidade, que são as leis fixas, eles estão para ser cumpridos. Quanto mais cedo você aprender eles e aplicar eles na sua vida, mais cedo aquilo que Deus escreveu sobre você, aquilo que Ele tem sobre a sua vida acontece, porque você está fazendo tudo certo, não tem como Deus segurar as bênçãos. Ele vai te entregar, porque você está cumprindo tudo aquilo que precisa ser feito. Então, isso fique ministrado no seu coração aí, tá? Aceite o tempo de silêncio de Deus. Deus não mata ninguém, tá? Por ficar em silêncio. Deus só forja muitos homens e muitas mulheres de fé no silêncio. Não se comparem com vida de rede social. Pessoas que têm idade 30, 40 anos e estão milionárias, você tem 20, você tem 25, relaxa, ainda vai chegar o seu tempo. Precisa entender isso, tá? Não se compare com a galera. Ninguém sabe como esse dinheiro foi na mão deles. Ninguém sabe como foi até chegar lá. Então, você precisa criar a sua própria história. Se submeta a mentores e a princípios. Busque estudar sobre princípios. Até por falar nisso, aqui embaixo na descrição tem o Projeto Provérbios. Sou líder desse movimento desde 2019. Clica ali, você vai entender um pouco mais sobre princípios. E eu tenho certeza absoluta que quando você clicar ali e entender um pouco do que está naquela landing page, você vai entrar para dentro, vai fazer parte, vai entender o que são princípios e vai ver que Deus vai adiantar muitas bênçãos na sua vida só por você estar cumprindo alguns princípios. E busque oração, jejum e leitura bíblica todos os dias. Não negligencie isso. Deus ele não pede 10% apenas de dízimo em relação ao dinheiro, tá? Deus pede 10% do tempo. E 10% do nosso tempo são 2 horas e 40 minutos. Será que você tem entregue esses 10% de tempo para Deus todos os dias? Talvez não, né? Então é por isso que você não tem que reclamar da sua vida. Se você não busca intimidade com Ele, como é que você quer que Ele te abençoe? Às vezes Ele abençoa porque Ele é misericordioso, mesmo você não dando esse tempo total para Ele. Mas isso é um princípio, tá? Experimenta entregar 2 horas e 40 para Deus, 10% do seu dia para Ele, para tu ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai chegar grandão espiritualmente. Então, se você está no meio do processo, não pare, é o fim. Não é o fim, é só o chão sendo preparado para a tua colheita. Falei do Projeto Provérbios já para você. E se isso falou com você, vai para o link da descrição, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém, curte aí no gostei e vamos para cima, tá? Porque quem anda por princípios não vive mais preso à ansiedade do resultado. Beijo no coração de cada um. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe.